Pessoal, vamos começar então. O... Eu queria primeiro começar agradecendo o Wilson, né? Aí, como presidente da CIP, né? Agradecer o pessoal da CIP aí por essa oportunidade de falar com vocês mais uma vez. O Gustavo, que está aqui perdido entre os participantes, ele brinca que eu sou quase um capixaba, né? Apesar de ainda não ter ido no estado esse ano, mas mês que vem estarei aí com vocês. E aí, Wilson, obrigado aí por essa oportunidade. E aí, vamos. Nós já somos amigos, né? Então acho que dá para falar, já dá para falar, gente, sem rodeio, precisar perguntar, quiser comentar, levanta a mão, só para organizar, abre o microfone. A ideia aqui, apesar a gente vai bater esse papo, né, sobre o progestão, mas a ideia aqui é ser exatamente isso, é ser um bate-papo. A ideia é a gente trocar ideias. Quero trazer para vocês aí nessa próxima hora aí algumas coisas que mudaram no manual, né, no 4.0, algumas coisas que são interessantes, tanto para quem já está certificado, né, então está fazendo monitoramento, pretende trocar de nível, como para aqueles que ainda pretendem se certificar, né? Então, a ideia é a gente bater um papo aí sobre esse novo manual, sobre os desafios do Progestão e tudo mais, tá? Eu vou compartilhar aqui a minha apresentação com vocês. A ideia dessa apresentação é mais ser um guia, né? A gente, a gente ter aí tentar ter uma ordenação de ideias, né? Mas o que vocês quiserem perguntar, levanta a mão. Vou pedir só, assim, sei que tem gente que não gosta, mas abre a câmera para o amiguinho ver o rosto de vocês. E a ideia é a gente discutir aí, trocar uma ideia sobre essa questão do progestão, tá? Eu acho que é importante a gente, para falar do progestão, né? Eu vou trazer de novo um slide de uma live que a gente fez em janeiro, que eu acho que é importante citar, que o Progestão, né, essa certificação institucional Progestão, que ela foi criada lá pela portaria MPS 185, né, de 2015, ela é um programa facultativo, né? Ele não é um programa obrigatório. Porém, devido à recente publicação da Resolução 5272, né, que alterou e reformulou os limites de investimento, se a gente for parar para pensar, a certificação institucional ela tomou um ar de obrigatoriedade, né? Então é uma questão assim, apesar da certificação institucional ser facultativa, o RPPS que não tem a certificação, ele basicamente só pode investir em títulos públicos, ou comprar diretamente títulos públicos, ou comprar fundos que sejam 100% títulos públicos. E para conseguir atingir um nível mínimo de diversificação na carteira, o RPPS ele precisa ter ali pelo menos o nível 2 do Progestão, né? Ele precisa ter pelo menos o nível 2, porque se a gente for pensar no nível 1, o nível 1 ele não muda muita coisa, né? Na questão, o nível 1 ele não muda muita coisa nos produtos, nas classes de investimento. Ele adiciona algumas regrinhas, mas ele não muda nada, praticamente. Então, assim, da forma com que a 5272 está estruturada, né, na prática, o nível de acesso que foi criado para tentar incentivar que mais RPPS aderissem ao Progestão, ele meio que perdeu a razão de ser, porque ele não oferece nenhum benefício, e os benefícios que o nível 1 oferece, frente às necessidades, né, que o RPPS tem, ele acaba não sendo muito proveitoso, né? Então, vocês acabam tendo algum nível de diversificação da carteira somente a partir do nível 2, tá? E aí, olhando para o Estado, né, olhando para os RPPS do Espírito Santo, o Tribunal de Contas de vocês, ele tem uns painéis de dados bem legais, né? Uns painéis de dados que, que fornecem algumas informações muito boas, né? Entre as informações que esse painel de dados oferece, eu acho que é importante a gente olhar essas informações referente os RPPs que estão certificados, né? Então, hoje
no Espírito Santo são 35 RPPS. Isso pela última informação que tem no Tribunal de Contas. Esse painel, acho que ele deve estar defasado 2 meses, provavelmente, né? Então pode ser que algumas informações aqui elas não condizam com a realidade, tá? Mas pelo painel hoje no Espírito Santo são 35 RPPS. Desses 35, 19 aderiram ao Progestão, e 11 RPPS têm algum nível de progestão, né? Então, existe um RPPS nível 3, que é Cariacica. A maior parte dos RPPS que possuem, que são certificados, estão certificados como nível 2. E como nível 1, né, por esse painel, a gente tem um RPPS que é São José do Calçado. Então, e aí tem alguns RPPS que aderiram, mas ainda não certificaram. Então, você tem ali 16 RPPS, né, pelo painel, que ainda não aderiram ao Progestão, né? Então, hoje, aderir ao Progestão, ele é uma decisão estratégica que vai refletir diretamente na carteira de investimentos, né? Pelo o desenrolar pelas discussões que estão havendo do mercado com o Ministério, o que a gente percebe, né, é que provavelmente essa é uma ideia que veio para ficar. A gente não deve ter grandes alterações no sentido de os limites e as classes de produto de investimento serem liberadas pelos níveis do progestão, né? Pode ter alguma alteração ou outra do que o progestão a cada nível vai deixar acessar, mas não que a gente não vê grandes movimentações ou grande interesse do Ministério em desatrelar, né, o progestão das classes de investimento. Isso não é algo que tem se mostrado, né? E aí, para a gente começar a falar, né, sobre o progestão, começando com algo muito básico, né? Mas isso acho que é importante a gente falar, é só citar o que que é o Progestão, né? O Progestão nada mais é do que um programa, né? Ele é uma certificação institucional, mas que ele tem como objetivo, né, institucionalização e modernização dos RPPS. Ele foi criado pela Portaria 185 de 2015, né? Ele vai fazer 11 anos esse ano. Hoje ele está previsto na portaria 1467 e a gente está no manual 4.0, né, que foi o manual que saiu em fevereiro. A ideia do Progestão, né, a ideia por trás do Progestão não é simplesmente ser mais um trabalho ou ser simplesmente um selo, né, ser simplesmente algo que mais uma tarefa que o RPPS vai ter, né? A ideia do Progestão é ela ser uma mudança de cultura, né? A ideia do Progestão é ser um selo de qualidade que ateste a gestão do RPPS, né? Ele ateste a maturidade da gestão do RPPS. E hoje, né, a 5272 é um fator importante de mudança, né? Sem o progestão, algumas classes de investimento elas não são acessadas, mas também é importante citar que o progestão ele constitui um dos quesitos na nota do ISP. Então, dependendo de ter ou não o progestão e qual é o nível do progestão, esse nível ele afeta a nota do ISP, do Índice de Situação Previdenciária. Além disso, é importante também citar que lá no programa de regularidade, né, no Pró-Regularidade, que foi criado em outubro do ano passado, uma das ações do Pró-Regularidade prevê que o RPPS, no processo de regularização do CRP, em algum momento ele vai ter que se certificar no Progestão, os RPPs que aderem, né, ao Pró-Regularidade. E o nível do Progestão exigido no Pró-Regularidade vai depender do porte do RPPS pelo ISP. Então, o Progestão, ele vem não só como um selo, mas como uma mudança de cultura previdenciária. Então, se tem alguém, né, que pensa no progestão como é uma moda, ou não vai pegar, ou
não vai, o que o Ministério hoje planeja não vai funcionar, vai voltar atrás. Eu tenho a impressão que a tendência aqui vai ser cada dia aperfeiçoar mais a gestão dos RPPS, utilizando o Progestão como uma ferramenta de mudança de paradigma, mudança de gestão, tá? O Progestão está no nível 4, está na versão, né? O manual do Progestão está na versão 4.0. Para aqueles que já são certificados, que ainda não leram a versão, né? Eu acho que é importante depois vocês pegarem a versão e ler, apesar de não ter tido uma mudança estrutural, né, do Progestão nessa versão, mas teve algumas mudanças importantes, algumas questões importantes. Tem alguns erros de redação, eu até vou, ao longo aqui da nossa conversa, eu vou citar alguns, porque isso é importante, mas ele tem algumas mudanças importantes, tá? Então, acho, para quem já está certificado, é importante olhar as mudanças. O Ministério ele fez uma coisa bem bacana. Foi a primeira versão de manual que, junto com a versão, eles publicaram um documento de alteração de versão. Então, nesse documento, a gente consegue olhar tudo que alterou do manual 3.6 para o 4.0. Então, eu acho que é importante olhar. E é importante também dizer que esse manual ele veio sem período de vacância, ou seja, ele vale desde a data da publicação do manual em fevereiro. Então, ele não tem um período de transição previsto no manual, né? Então, a partir da publicação, as regras no manual já estão valendo, tá? Da questão da estrutura dos níveis de aderência, isso não mudou. A gente continua tendo 4 níveis de aderência. Lembrando que o nível de adesão ele não está nesse manual, né? Existe um manual à parte somente para o nível de adesão. Esse 4.0 ele trata somente dos níveis iniciais do Progestão, né? Somente do programa inicial, que seria o nível de 1 a 4, onde, né, o nível 1 e o nível 2 eles são mudanças organizacionais, mas mudanças mais básicas, né? E a partir do nível 3, as mudanças exigidas, elas já exigem um grau de governança um pouco mais avançado. Então, para quem olha, né, o programa do Progestão, ele percebe que, assim, do nível 1 para o nível 2, as mudanças exigidas, elas são poucas, né? São poucas implementações a mais que se precisa para ir do nível 1 para o nível 2. Mas para o nível 2 para o nível 3, as implementações necessárias elas já são maiores. E o Progestão, ele implicitamente ele tem um custo, né? Porque a partir do momento que se aumenta a governança, algumas coisas começam a ter que mudar no RPPS, tais como mudar contratos, né? Então, lembrar que no nível 3 já é exigido não só o relatório de gestão atuarial, mas o RPPS ele tem que ter institucionalizado o relatório, o estudo de hipóteses biométricas atuariais, isso acaba sendo um custo. A questão da equipe própria no RPPS, né, da forma que o Progestão pede, você já acaba tendo um custo. Então, o Progestão, de alguma forma, conforme se sobe os níveis, ele traz alguns custos adicionais de manutenção. E aí, hoje a 1467 ela prevê, né, que os RPPS que aderem ao Progestão, que são certificados no Progestão, eles podem ter um acréscimo da taxa de administração, né? Então o percentual máximo da taxa de administração que o RPPS recebe, ele está definido na 1467, ele tem que ser aprovado em lei, mas todo RPPS que adere e está certificado, né, adesão e certificação no Progestão, ele pode ter um acréscimo de até 20% na taxa de administração para custear ações do Progestão. Então, ele meio que vem casado, né? Existe sim uma mudança de custos, mas também existe um potencial de financiar essas mudanças através de um incremento na taxa de administração do RPPS, tá? E aí, acho que é importante só a gente voltar, né? Vocês já estão escolados, né, nesses limites, mas eu acho que faz sentido a gente só citar o que muda nas classes de produtos, né? Então, o, a resolução, né, do jeito que ela saiu,
imaginando que ela não mude, né? A gente tem que trabalhar com o que está vigente hoje, né? Aquela que entrou em vigência dia 2 de fevereiro. A gente tem que trabalhar com ela. Então, imaginando a forma que ela está, aquele RPPS que não tem progestão, né? Que ele ou não aderiu, ou ele só tem adesão, mas não se certificou, ele só pode investir em títulos públicos diretamente, ou ele vai ter que comprar fundo 100% título público, ou ele pode fazer a modalidade de empréstimo consignado. Então, são as três coisas que ele pode fazer. Lembrando que para o RPPS que não tem progestão, ele só pode comprar título público através de plataforma eletrônica. Ele não pode comprar título público cotando com instituições financeiras. Então ele tem que usar uma plataforma eletrônica que é aquela Trade Match, né, da B3, que vocês já devem ou ter participado de alguma live, alguma apresentação sobre ela, ou ter recebido algo sobre ela, né? Então, o RPPS sem progestão, ele só consegue comprar título público diretamente nessa plataforma, ou investir em fundos 100% título público. O RPPS que tem progestão nível 1, as únicas coisas que mudam para o limite para ele é que ele pode fazer operação compromissada 100% título público, ele continua no título público, ele pode comprar título público através de instituição financeira, e a 5272 fala, né, que as instituições financeiras elas têm que estar ali naquele limite, naquela classe, né, de CS1, S2, e a forma com que se cota, né, no mínimo 3 instituições financeiras, sendo que duas delas, pelo menos, tem que ter sido dealer do Banco Central e do Tesouro nos últimos 24 meses, e aumenta o limite, né, para empréstimo consignado de 5% para 10%. Não muda nenhuma outra classe de produto, não adiciona classe de produto nível 1. Por isso que certificar no nível 1 e no nível 2 dá praticamente o mesmo trabalho, e no nível 1 não vai acrescentar nada em critérios de certificação para o RPPS. Então, a ideia, né, onde começa a melhorar, né, onde começa a acrescentar classes de produtos para o RPPS? A partir do nível 2. No nível 2, é liberado para o RPPS investir em fundos de renda fixa, né, os tradicionais CDIs, né, os fundos que não são 100% título público, que são fundos básicos, né, eles podem ter alguma coisa de crédito, de algum outro instrumento financeiro, mas eles ainda são fundos super conservadores. O RPPS pode investir em ações no nível 2 e pode investir em fundos multimercados. Então, ele já confere uma diversificação mínima para o RPPS, né? Aumenta a gama de fundos, inclui, né, a renda fixa, a renda variável ali, inclui multimercados. A partir do nível 3, o RPPS pode investir em fundos de crédito, em fundos de BDR, fundos de investimento no exterior, fundo imobiliário e Fiagro, que é um produto novo, né? Assim, fazendo uma comparação muito rápida, o Fiagro é o fundo imobiliário do mercado do agronegócio, né? Ele tem créditos ligados ao agronegócio. E no nível 4, que é o nível máximo de governança, o RPPS pode investir em produtos estruturados, né? FDIC e FIP. E aí os níveis de progestão também aumentam os limites gerais, né, de renda fixa, exterior e estruturados. Então, no nível 2, a somatória, né, de renda variável, exterior e estruturada pode ser até 40% da carteira, no nível 3 até 50% da carteira e no nível 4 até 60% da carteira. Então, se pressupõe que se aumentando a governança, eu posso aumentar limites de produtos mais arriscados, tá? Pessoal, até aqui vocês têm alguma dúvida? Se tiverem alguma dúvida, quiserem perguntar, estou à disposição. Quiserem mandar no chat também, tá? Se por acaso alguém não quiser abrir o microfone para perguntar, pode mandar a pergunta no chat também, que eu estou acompanhando o chat, tá? Então, entrando, né, no que é o progestão e pensando no que mudou o progestão, não sei, eu vou meio que do básico
até algumas coisas um pouco mais avançadas. Eu não sei se todo mundo que está aqui na live conhece a fundo o Progestão, né? Mas basicamente o Progestão ele se estrutura em três dimensões, né? Então essa estrutura aí ela já vem em alguns manuais, ela não mudou, né? Não é uma A gente não teve mudança de estrutura. Hoje o Progestão ele se estrutura em três dimensões com 24 ações. E cada ação tem subações cumulativas conforme o nível que se almeja, né? Então, eu posso, numa ação, se eu quero chegar no nível 4, eu tenho que acumular tudo que precisa para o nível 1, para o nível 2, para o nível 3, para o nível 4. Então, às vezes, então, o nível de exigência para cada nível, né, que eu quero atingir no Progestão, ele aumenta, tá? Então, quais são as ações, né? Basicamente, desculpa, quais são as dimensões, né? Basicamente, eu tenho a dimensão de controle interno, governança corporativa e educação previdenciária. Na parte de controle interno, né, que é uma dimensão que ela visa aumentar os controles, a organização a organização do órgão público, do RPPS, eu tenho 6 ações. Ação de mapeamento de atividades, ação de manualização de atividades, né? Essas duas ações elas andam em conjunto e para cada nível que eu almejo aumenta o número de áreas de atuação do RPPS que eu tenho que mapealizar e manualizar. Tem a ação de certificação dos dirigentes, conselhos, comitê e gestor de recursos, que segue o que está na portaria 1467, né? Então segue os limites de certificação que estão lá na portaria 1467. Tem a parte de controle interno, né? Então estruturação e relatórios de controle interno, a política de segurança da informação, que ela parte de uma ação de segurança da informação digital, né, a forma que se acessa os sistemas, até a ação física e controle de arquivos, né? No nível 3, por exemplo, é necessário que o RPPS ou tenha, né, RPPS ente, ou tenha tabela de temporalidade com plano de classificação de arquivos institucionalizado, seja no RPPS ou no ente, ou tenha pelo menos servidor dedicado à área arquivística, né? Então isso já é uma trava ali de governança, né? E tem ação de gestão de base de dados, né? Que basicamente é a utilização do e-social, cadastramento e recadastramento de servidores ativos, aposentados e pensionistas e prova de vida, né? Então, essa ação aqui é uma ação que a gente percebe que nem todo RPPS tem organizado, né? Muitos RPPS que querem se certificar agora, eles estão principalmente com o recadastramento sem ser feito há muito tempo. E ele é uma ação obrigatória, já já a gente vai falar sobre isso, tá? A dimensão de governança corporativa é uma dimensão que basicamente ela traz um conjunto de processos e normas para a organização e boas práticas do RPPS, né? Ela é estruturada em alguns princípios fundamentais, a transparência, né? Publicação dos atos, para fins de controle social, a equidade, né? Tratamento justo e isonômico entre todos os interessados, né? Então, eu trato igualmente as pessoas com equidade. O tratamento ele é impessoal, mas cada um é tratado conforme a sua necessidade, né? Prestação de contas, né? O RPPS ele presta contas não só para conselhos e para outros órgãos, né? Como o Tribunal de Contas, o Ministério da Previdência, como ele presta contas para os segurados e ele presta conta para a sociedade, né? Vamos lembrar que o RPPS ele hoje, né, um RPPS bem estruturado, ele é uma fonte de acumulação de recursos, vocês acumulam recursos de terceiros, que são os segurados, para pagar os benefícios, mas ele também é uma fonte de despesa, né? O pagamento de aposentadorias e pensões, orçamentariamente, constitui uma despesa. Então, a prestação de contas ela é necessária para esse controle social. E tem a parte de responsabilidade corporativa, né?
É a ideia de zelar pela correta administração de todos os recursos do RPPS. Essa dimensão de governança corporativa é a que mais tem ações, são 16 ações, né? Então, fazer relatório de governança, que pode ser anual, semestral, dependendo do nível, o RPPS institucionalizar o planejamento, controle atuarial mais apurado, né? Fazer relatório de gestão atuarial, código de ética, o trabalhar com ente, políticas previdenciárias de segurança do trabalho, de saúde dos servidores, revisão de aposentadorias por incapacidade, trabalhar a parte de política de investimento, prestação de contas, comitê de investimento, a transparência, né, que vai além da lei. Então, as ações de transparência que o manual define, ele vai além do que a lei do que está definido ali na lei. Definição, né, os limites de alçada, segregação de atividade, né, aqui com a clara ideia de evitar conflitos de interesse, né, evitar situações que possam conflitar os agentes, levar a decisões equivocadas, né? Parte de ouvidoria, atender demandas, né, externas de ouvidoria, denúncias ou solicitações, ter um canal direto, né, com os segurados e a sociedade, a parte de estruturação, né, do RPPS, então toda essa parte diretoria executiva, como que ela tem que ser formada, né, conselho fiscal, conselho deliberativo, a cada nível do pró-gestão se aumenta a exigência, né, de quem vai participar dos órgãos, né, seja executivo ou os conselheiros. A própria questão do mandato, representação, né, tentar criar uma estabilidade no RPPS, e a questão de gestão de pessoas, né, o RPPS ter uma equipe que trabalha em prol dessa política previdenciária, né? Porque isso é uma coisa que eu tenho certeza que não acontece no Espírito Santo, mas em outros estados a gente tem RPPS que praticamente é equipe, né? Tem um, dois, três servidores, mas o Espírito Santo não acontece, né, gente? Só que não, né? A gente sabe que o RPPS, ele muitas vezes o ente olha o RPPS mais como um lugar para onde vai o dinheiro, um lugar de gasto, e não como ele tem que ser olhado, né? O RPPS, ele faz parte de uma política pública permanente de manutenção da qualidade de vida das pessoas, né? Todo mundo, todos os servidores que contribuem para o RPPS, eles contribuem esperando a contrapartida, que um dia eles vão ser aposentados e que as aposentadorias sejam pagas para manter a dignidade, manter a renda. E às vezes o RPPS, dentro da política governamental, ele é jogado de lado. Seja porque o governante não entende a necessidade e o real trabalho do RPPS, seja porque o governante ele vê o RPPS somente como um poço, né? Somente como um lugar para onde o dinheiro vai e não volta. Mas é importante a gente lembrar que a política previdenciária no Brasil, quando a gente junta regime geral e regime próprio, ele constitui uma ferramenta de distribuição de riqueza e de diminuição de pobreza extremamente alta, com cidades, a maior parte no país, que elas dependem do recurso previdenciário para movimentar a economia. Você tem muita cidade no país que a maior fonte de renda da cidade é a política previdenciária, são as aposentadorias e pensões. A arrecadação própria e as transferências, FPM, FPE, não transfere tanto dinheiro para a cidade como a política previdenciária transfere dinheiro para a cidade. Então, a gente tem que cuidar da Previdência. E a gente tem que cuidar da Previdência principalmente porque a gente vive um momento de envelhecimento da população, né? Existem algumas projeções que daqui a uma geração, 25 anos, a gente vai dobrar o número de pessoas 60 a mais. E a gente precisa endereçar essa política previdenciária para manutenção e para sustentabilidade do sistema de previdência, né? Esse é um desafio nosso, é um desafio de todos os que estão nessa área previdenciária, né? Como sustentar esse envelhecimento da população de forma saudável, como pagar benefícios, como manter o pagamento de benefícios, é algo que a gente vai ter que se debruçar ainda mais aí ao longo dos próximos anos. E por fim, né, a última dimensão
do Progestão, né, a dimensão de educação previdenciária. A dimensão de educação previdenciária, ela é só duas ações, plano de capacitação, né, com a ideia que os servidores do RPPS, né, aquelas pessoas que trabalham no RPPS, elas devem ser continuamente capacitadas para prestar um ótimo serviço, melhorar a produtividade, fazer um atendimento de excelência, e as ações de diálogo com segurados e sociedade, né? E aqui se insere fazer audiência pública de prestação de contas do RPPS, fazer seminário para passar novos conhecimentos para servidores ativos, programa de educação previdenciária, programas de pré e pós-aposentadoria, né? Ou eu não sei se vocês já se depararam com esse tipo de caso. Eu já me deparei algumas vezes que as pessoas elas chegam na idade de se aposentar e das duas uma, ou elas se aposentam sem um plano, então elas no outro dia elas estão em casa vendo TV, se ainda existe sessão da tarde, elas estão lá assistindo sessão da tarde, e isso cria um problema que pessoas que estão acostumadas a trabalhar desde cedo e elas vão sem um plano para aposentadoria e começa a ter um alto número de aparecimento de doenças, né? A pessoa se torna depressiva, a pessoa não sai de casa, a pessoa não tem, ela não é mais ativa. E também tem aquelas pessoas que elas têm medo de se aposentar porque elas não se prepararam para esse momento, né? Elas nunca pensaram na aposentadoria como a gente tem um costume muito feio, eu acho que é muito feio, gente, de pensar a aposentadoria como um momento de parada, né? A gente olha o momento da aposentadoria como se a gente fosse parar, como se fosse ali uma parada da nossa carreira. Acabou, assim, acabamos a nossa carreira profissional. Mas a aposentadoria não é um momento de parada. A aposentadoria é um momento de transição, é uma transição de vida que algumas pessoas elas se aposentam de uma profissão para começar em outra profissão, outras pessoas se aposentam para ir fazer coisas que elas não poderiam fazer antes, viajar, se dedicar a obras sociais, ter hobbies que ela não poderia ter antes. A aposentadoria é uma transição de vida. E aí, esses programas de pré e pós-aposentadoria, eles são extremamente interessantes para os nossos servidores ativos, né? Para mostrar para eles que, se eu posso usar essa frase, existe vida após aposentadoria, né? Tem muita gente que acha que não existe vida após aposentadoria, que acha que a vida é se formar, trabalhar, se aposentar e esperar o fim da vida. Isso não é verdade, ainda mais numa sociedade onde hoje viver até os 90 anos é super comum, cada dia mais. Acho que todo mundo que está aqui na live deve conhecer pelo menos alguém que já tenha 90 anos. Eu tenho os meus avós por parte de mãe, um tem 96, o outro tem 93. Então, isso é super comum. E a gente está indo para aquela geração 100, né? As pessoas que vão viver mais de 100 anos já nasceram. Espero que eu seja uma dessas pessoas. E acho que aqui, na nossa conversa, devem ter diversas pessoas que vão viver mais de 100 anos. E a gente precisa ensinar para as pessoas que existe uma vida pós-aposentadoria, pós-trabalho, onde a aposentadoria ela é somente uma transição de vida e de carreira. Pensando, né, nessas questões da certificação institucional, é importante só a gente lembrar também que existe o outro lado, né? A gente fala da certificação institucional, que é a certificação do RPPS, mas é importante a gente lembrar que existe a certificação profissional, que são as das pessoas, são as nossas, né? E hoje a 1467 ela exige que o representante legal do RPPS seja certificado, a maioria dos diretores seja certificado, a maioria dos membros titulares do Conselho Deliberativo seja certificado, dos membros titulares do Conselho Fiscal seja certificado, o gestor de recurso tem que ser certificado e a totalidade dos membros do comitê de investimento tem que ser certificado. Lembrando, o a certificação do representante legal, diretores e conselhos, o nível dela, básico, intermediário ou avançado, é dado pelo porte do ISP, né? O porte do RPPS definido pelo ISP.
a certificação de gestor de recursos e membros de comitê é dado pelo patrimônio, né? Então, ela depende do patrimônio do RPPS. A certificação de gestor de recursos, comitê de investimento, é prévia, então o gestor de recursos e os membros do comitê de investimento, eles têm que assumir certificados, porque senão isso constitui uma irregularidade no IRP, e do representante legal, dos diretores e dos conselhos, ela é auferida todo dia 31 de julho de cada ano no CadPrev. E aí, uma alteração que eu achei muito boa que trouxeram nesse manual 4.0 é que agora os auditores das entidades certificadoras que vão até vocês fazer a certificação, eles também têm que ser certificados. Então, lá no anexo 5, né, do manual, no item 5.3.1, ele exige que o auditor seja certificado como dirigente em nível avançado. Então, não pode mais ter auditor sem certificação. Então, isso é uma coisa importante, inclusive, para vocês constarem no termo de referência da contratação da entidade certificadora. A entidade certificadora, ela tem que apresentar certificador com certificação de dirigente em nível avançado. Isso está lá no manual. Agora é obrigação da entidade. E como o manual não tem período de vacância, já está valendo. Então, vocês podem exigir que essa certificação do auditor em dirigente nível avançado, tá? Também uma outra mudança importante é o número de ações mínimas que tem que ser atingidas para certificação, né? No manual 3.6, lá em 2024, se partiu de uma pontuação mínima, um número de ações mínimas, que elas aumentavam ano a ano, até que em algum momento, obrigatoriamente, o RPPS tinha que ter as 24 ações para se certificar em qualquer um dos níveis. Isso mudou no manual 4.0, então agora foi fixado o número de ações, tá? O número de ações agora é, para o nível 1, 18 ações obrigatórias, para o nível 2, 20 ações, para o nível 3, 22 ações, e para o nível 4, as 24 ações. Então, agora as ações são fixas. Então, para quem vai se certificar no nível 1, se atingir 18 das 24, se certifica. Se fosse certificar no nível 2, se atingir 20 das 24, se certifica. No nível 3 é 22 das 24, e no nível 4 são as 24. Isso é importante, que também dá uma forma de se planejar para o nível inicial que se deseja e para as futuras mudanças de nível. Paulo, você perguntou aqui no chat, né, se depois pode disponibilizar os slides. Sim, a gente, tanto os slides como a gravação da live, a gente vai disponibilizar, tá? A CIP vai disponibilizar para vocês. Então, finalizando a apresentação, eu vou mandar para Carol os slides e a gente vai fazer a edição da gravação e aí disponibilizo o link para se vocês quiserem assistir ou passar eventualmente para outras pessoas para assistirem, tá bom? Uma outra coisa importante, tá, gente, na questão de mudança do manual. No manual 3.6, existiam 5 ações que eram obrigatórias, ou seja, o RPPS, se não cumprisse alguma dessas 5, ele não podia se certificar. Era ação de controle interno, gestão de base de dados, planejamento, transparência e diálogos com a sociedade. Esse manual mudou. Esse manual exige 13 ações obrigatórias. Quais são as ações obrigatórias? São as que estão nesse slide: mapeamento, manualização, certificação dos dirigentes, estrutura de controle interno e gestão e controle da base de dados. Então, na dimensão de controle interno, é praticamente todas as ações. A única ação que ficou de fora foi a de política de segurança da informação, como obrigatória. Em governança corporativa, é exigido relatório de governança, planejamento, relatório de gestão atuarial, política de investimento, comitê de investimento, transparência e diretoria executiva. São as ações obrigatórias. Em educação previdenciária, as ações de diálogo com a sociedade. Então, mais da metade das ações que estão no manual, né, 13 das 24, elas se tornaram obrigatórias.
Então, vocês têm que tomar muito cuidado com isso, porque elas são obrigatórias tanto para a certificação inicial, como para a recertificação, para a renovação da certificação. E uma outra coisa que o manual trouxe, que é interessante, né, que no manual anterior isso não estava muito claro, muito bem definido, é que até o manual 3.6 vocês tinham que definir o nível da certificação que vocês queriam, né? Então, assim, no momento que você contrata a entidade certificadora e conversa com ela, você teria que falar para ela assim: eu quero me certificar no nível 2, eu quero me certificar no nível 3, eu quero me certificar no nível 4. Agora, o manual ele fala, você ainda vai ter que definir, né? Você vai ter que informar para a entidade certificadora qual é o nível, mas a entidade ela pode certificar o RPPS em outro nível, naquele que você alcance todas as ações. Então, aqui tem um exemplo, né? Se por, são dois exemplos, né? Se um RPPS ele atinge o nível 1 em 17 ações, mas ele não atinge nenhum nível, né, nas demais ações, ele não se certificaria. Agora, se um RPPS atinge, né, em 3 ações o nível 4, em 6 ações o nível 3, em 13 ações o nível 2 e em 2 ações o nível 1, ele atingiu o número mínimo de ações que ele precisa pro nível 1. Então, ele se certifica pelo nível mais baixo das ações que ele atingiu. Se nesse exemplo, por exemplo, ele tivesse atingido, vamos fazer um exemplo extremo aqui. Ele atingiu 23 ações no nível 4 e uma ação no nível 2, ele se certifica no nível 2. Porque ele vai sempre se certificar pelo menor nível que ele atingiu em alguma ação. Então, no nível 4, precisaria das 24 ações. Eu só tenho 23, mas tenho uma ação de nível 2. Eu me certifico no nível 2. Então, isso também é uma flexibilidade maior, né? Vocês não correm o risco de mirar um nível, não atingir aquele nível, mas atingir um nível mais baixo e a entidade não certificar. Agora é possível. Então, vocês vão sempre se certificar pelo nível mais baixo das ações mínimas que vocês atingiram, tá bom? Até aqui, vocês estão muito quietos, gente. Eu não estou acostumado com vocês tão quietos assim. Alguma dúvida? Mais alguma coisa? Então, só vamos aqui algumas coisinhas a mais que mudaram, tá? No Ô, manual. Oi, André, é oi. que o último que tentou falar levou uma patada e resolveu ficar quieto pro resto da vida. Né, Juliana? Ai, meu Deus. Última vez que a gente tentou falar, André, a gente agora se recolhe a nossa insignificância, a gente não Não, tem nenhuma contribuição a fazer, não, segue. Juliana, ri, é para chorar, tá, Ju? É para chorar. não faça assim. Gente, eu não dou patada, não. Eu não Não, mordo. não foi você, não. Eu É você sei, mas é por isso que eu tô falando. Falem comigo. certo. Bastante ação. Em 13 ações é bastante coisa, né? É, a obrigatória agora é. Ela fica mais difícil, né? Você tem menos margem de ação, né? De. Mas assim, se você olhar o que eles tornaram obrigatório, é muito necessário, né? Sim, com certeza. É o Porque básico. se você olhar as ações que se tornaram obrigatórias, só ali em governança corporativa, ele te obrigou a prestar contas, que é governança corporativa e planejamento, ele obrigou você a olhar para o atuarial, obrigou você a olhar para o investimento e obrigou a você ter uma diretoria com uma qualificação mínima. Isso. E ele já vem avisando isso tem um tempo, né, André? Desde que o Progestão surgiu, que eles vêm dizendo que a intenção era de Sim. fato, e tornando as coisas como é que fala? Ter mais exigências. Mais exigência. A ideia é que cada tempo que passa, eles vão apertar um pouquinho mais. E tem que ser feito, né? Para você É, melhorar. Senão, senão também a gente se acostuma, né? Quase igual à academia. Se você não aumenta a intensidade do exercício, a carga do aparelho, você se acostuma e aquilo não gera mais benefícios. sim. E eu Aqui é acho que igual. também, André, é favorável, assim, porque muitos de nós mesmos do RPPS, a gente já entende a importância, né? Mas, assim, quando a gente pensa na combinação com o ente federativo, agora o ente federativo termina entendendo a importância disso né? Então, assim, os Sim. entes, de forma geral, no Brasil todo, vão ter que ter um olhar voltado para o RPPS. Não basta mais a visão apenas do gestor de RPPS.
E se você vai olhar as outras ações do Ministério, você percebe que o Ministério, cada dia mais, ele tem incluído o ente dentro do RPPS, né? Porque se você olha o pró-regularidade, a adesão dele tem que ter a assinatura do representante do ente, tem que ter a assinatura do prefeito, né? Do governador, do secretário. Se você olha parcelamento, eu tenho que ter o compromisso do ente que não vai mais dever contribuição. Se eu olho pró-gestão, eu tenho que ter o compromisso do ente na adesão, né? Então o Ministério está trazendo o ente para dentro da política previdenciária, está tentando amarrar o ente, né, dentro da política previdenciária. Isso. Isso mesmo. Pessoal, uma outra mudança que teve, tá, no Progestão foi o tempo de auditoria presencial mínima. Os prazos em si não mudaram, tá? Então, continua sendo 2 dias presencial para certificação nível 1, nível 2, 3 dias presencial para certificação nível 3 e nível 4. O que mudou? No manual 3.6, quando vocês optavam pela pré-auditoria, o tempo de pré-auditoria, né, um dia a contratação da pré-auditoria, ela tirava um dia de auditoria presencial. O manual 4.0, ele fala que para certificação inicial, os 2 dias de auditoria presencial para o nível 1 e nível 2 e os 3 dias para o nível 3 e para o nível 4 são obrigatórios, independente da pré-auditoria. E nas auditorias de renovação ou mudança de nível, só nessa auditoria de renovação do Progestão ou mudança de nível, aí sim, o tempo de pré-auditoria tira um dia da auditoria presencial. Então, se na renovação eu contratar pré-auditoria, para o nível 1, nível 2, a presencial cai de 2 para 1 dia, no nível 3 e 4 cai de 3 dias para 2 dias. Tá? Lembrando que o manual ele amarra a pré-auditoria com a auditoria presencial. Então ele fala que o auditor que fizer a pré-auditoria tem que ser o mesmo auditor que vai fazer a auditoria presencial. É obrigatório isso, para evitar desentendimentos, né? Evitar que um auditor na pré-auditoria aponte uma coisa e na auditoria presencial o auditor peça outra coisa, tá? Outra coisa que foi uma mudança assim, muito grande é que até o manual 3.6 era exigido auditoria intermediária, né, essa auditoria de supervisão, somente para os RPPS certificados no nível 3 e 4. Então, todo RPPS certificado no nível 3 e 4, ele tinha que contratar auditoria de supervisão que acontecia 2 anos após a certificação. No manual 4.0, todos os níveis, do 1 ao 4, vão ter auditoria de supervisão, essa auditoria intermediária, após 2 anos da certificação. O nível 1 e o nível 2, a auditoria de supervisão, ela vai ser remota, focada nas 13 ações obrigatórias. O nível 3 e 4, ela vai ser presencial, com no mínimo 2 dias do auditor na sede do RPPS. E quando vocês forem contratar a certificadora, é obrigatório constar no termo de referência essa necessidade, essa previsão da auditoria de supervisão. Então, na contratação da certificadora para renovação ou para certificação inicial, o termo de referência já vai ter que prever que a certificadora vai fazer a auditoria de supervisão no RPPS. Isso vai, lógico, elevar um pouco o custo da contratação, mas hoje é obrigatório. E a ideia de ser obrigatório é, eu tenho ali essa supervisão como uma forma de evitar o que se aconteceu em muitos casos do RPPS certificar e não trabalhar nas ações, né? Você tem RPPS que acabaram se certificando e depois de se certificar pararam de trabalhar, né, nas ações do Progestão, pararam com a manutenção. Então, a ideia dessa supervisão intermediária para todos os níveis é verificar se os RPPS eles estão mantendo as ações do programa que eles foram certificados, tá? Outra questão que agora está muito mais definida, tá? Existia uma dúvida antes se o prazo de validade da certificação ele contava, né, da auditoria ou da emissão do certificado.
Então, você tinha a entidade certificadora, que às vezes demorava 2, 3 semanas para emitir o certificado, e a validade começava a contar do certificado. Então, dependendo de quando o RPPS contratasse e fizesse a certificação, ele ficava um período sem certificação. Ele ficava com a certificação vencida. E agora o manual ele definiu esse período temporal. Então, a validade da certificação, os 3 anos, ele começa a contar da realização da auditoria. Fez a auditoria, foi aprovado, é a partir daquela data que começa a contar os 3 anos, e não mais da emissão do certificado. Então hoje essa data está muito bem definida para vocês se planejarem, né? Vocês têm que se planejar para fazer a auditoria, principalmente para quem vai renovar, até a data de validade da certificação atual para evitar perder a certificação. E o manual ele traz uma orientação, né, para se programar para auditoria, para iniciar o processo com 90 dias de antecedência, por conta da demora, muitas vezes, que a entidade tem para marcar a auditoria de certificação. As entidades hoje elas têm demorado em torno de 40, 50 dias para marcar a certificação em alguns lugares. Então, aqui é mais uma orientação, uma dica ali, que o manual traz, tá? E aí, por último, né, é só importante, isso também foi uma mudança, tá? A certificação vale por 3 anos, isso não mudou. Então, a partir do momento, né, que foi feita a auditoria de certificação e foi aprovado, a certificação vale por 3 anos. E o RPPS pode pedir o upgrade, né? Ele pode pedir a mudança de nível. Se ele mudar de nível, quando a nova certificação, o novo nível, vai valer por 3 anos da data da mudança de nível. Qual que foi a mudança que o manual teve? Não existe mais aquele prazo de espera de 1 ano. Vocês vão lembrar que até o manual 3.6, quando você se certificava num nível, você tinha que esperar 1 ano para pleitear a mudança de nível. Agora não existe mais esse prazo. Então eu posso, por exemplo, me certificar agora em março no nível 2 e em agosto pedir para mudar para o nível 3. Então o manual tirou esse prazo de 1 ano, né? Esse aguardar 1 ano para mudança de nível. Isso confere uma celeridade maior, né? Confere uma agilidade maior para quem quer se certificar rápido para ter um nível mínimo de diversificação ali nas 5272, mas pretende mudar de nível e não quer esperar esse 1 ano para mudar de nível, porque está muito perto dessa mudança de nível, tá? E aí, para a gente ir caminhando para o final, tá, da live, eu fiz aqui um exercício, né, de trazer alguns pontos de atenção, algumas questões que eu acho que é importante vocês se preocuparem nesse processo de certificação e na auditoria, tá? Então, coisas que vão fazer diferença no processo de auditoria pela experiência que a gente aqui teve, tá? Então, assim, como ponto de atenção, vocês têm que lembrar que a auditoria, ela é uma auditoria documental. Não adianta falar, vocês têm que provar, né? Ela é quase como o Tribunal de Contas, vocês não têm que mandar documentação, certidão, declaração para o Tribunal de Contas. O Progestão também é assim. Então, por exemplo, quando o manual fala que, vocês estão indo nível 3, nível 4, e lá no manual fala que um dos diretores tem que ser representante dos segurados, tem que ser segurado do RPPS. Como é que vocês provam que aquele diretor é segurado do RPPS? Tem que apresentar a portaria dele de nomeação no cargo efetivo, não só a portaria de nomeação dele como diretor. Ou, por exemplo, quando o manual fala que os representantes do comitê de investimento têm que ser segurados do RPPS. Não basta só apresentar a portaria de nomeação para o comitê, vai ter que apresentar a portaria de nomeação de todos os servidores no cargo efetivo. Então é prova documental. Vocês têm que juntar essa documentação para apresentar, porque o certificador ele pode cobrar. Outra coisa que é importante é vocês controlarem, vocês monitorarem a certificação, principalmente dos conselhos. Vamos lembrar que esse ano, 2026, a gente completa 4 anos
da mudança de certificação, né, da instituição da certificação profissional da forma que ela é hoje. E a gente já vai ter diversas pessoas com a certificação vencendo. Não ter a certificação é ruim para o Progestão, porque você perde a ação de certificação no Progestão, que é uma ação obrigatória, e é pior ainda para o CRP, porque se a certificação vence sem renovação, você pode não conseguir renovar o CRP porque ele é uma ação para renovação do CRP, ele é uma ação obrigatória no CRP. Então vocês têm que monitorar isso de perto, principalmente de conselho, não só de diretoria. A ideia de controlar a periodicidade dos relatórios, né? No Progestão, diversos relatórios têm diversas datas, né? Relatório de governança, de controle interno, apresentação de documentação como transparência. Então, vocês têm que controlar essas datas para não perder essas datas, porque o auditor ele vai verificar isso. Fazer a parte de gestão documental e controle de processo, né? Isso passa muito batido, tanto a parte de gestão documental e controle de processo, como planejamento estratégico, né? No nível 3, não é simplesmente um plano de ação anual, é um planejamento estratégico de 5 anos, que ele é atualizado anualmente, que vocês têm que comprovar que vocês estão executando esse planejamento de ação, têm que comprovar que vocês estão monitorando publicação de relatórios e de indicadores, e também no nível 3, vocês têm que comprovar, como eu falei lá atrás, que vocês estão fazendo, vocês têm, né, no ENT ou no RPPS, a tal da tabela de temporalidade com plano de classificação de cargos, ou pelo menos servidor dedicado à área de arquivo, né? Porque sem isso, vocês não vão completar a ação de política de segurança da informação. Ainda é importante se atentar à questão do censo previdenciário como ação obrigatória e mais ainda do e-social, porque agora o Progestão ele tem o manual, ele tem ali a diretriz de verificar, né, como que está o envio e base de dados do e-social, se ele está com boa qualidade ou não, dependendo do nível que vocês almejam. Então é importante certificar, olhar, consultar lá no Ministério qual é o status do e-social de cada um. Isso lá, vou ter uma área de consulta, tá? Na página do Ministério, e fazer essas ações para evitar problemas, né? Evitar problemas futuros. É importante vocês manterem controle, monitoramento atualizado das ações, tá? Então, seja através de planilha do Excel, a agenda ou sistema, né? Sistema informatizado de controle de ações, vocês precisam monitorar isso. Vocês precisam estar atentos ao contrato de assessoria atuarial, principalmente para quem quer ir para o nível 3 e 4, né? Vamos lembrar, no nível 3 vocês têm que ter o relatório de validação, de análise das hipóteses biométricas da avaliação atuarial, e no nível 4, para ação de gestão de pessoas, vocês precisam ter o atuário, que é mais difícil, né? Concursar atuário, somos poucos, né? O mercado, ou ter a empresa de assessoria atuarial com contrato continuado, com uma série de exigências de controle continuado do passivo atuarial. Então, sem isso, vocês não conseguem ir para quem quer para o nível 4. Tem que lembrar dos conselhos, tem que lembrar das exigências do conselho, né? Então, questão de certificação, o mínimo ali, né? A maioria dos conselheiros estarem certificados. No nível 3, já se exige, né? Ou paridade nos conselhos, ou voto de Minerva para os presidentes, né? O manual fala isso. Se exige, no nível 3, a maioria dos conselheiros com nível superior, no nível 4 é a integralidade dos conselheiros com nível superior, então isso tem que estar muito atento, tá? E uma coisa também que pega muito é o plano de capacitação, né? Apesar dele não ser uma ação essencial, ele é uma ação importante, né? Você ter o plano de capacitação vigente e sendo cumprido à risca, né? Para capacitar conselheiros, dirigentes, servidores do RPPS para evitar maiores problemas, tá? Uma coisa que eu não coloquei aqui, mas que é extremamente importante,
o Manual 4.0, ele incluiu uma coisa que estava muito fora, que é o controle do regime de previdência complementar. O regime de previdência complementar não está na alçada de vocês, RPPS, ele está na alçada do ente, né? Então, o controle da previdência complementar, ele está na alçada do ente. Porém, existem duas ações que pedem algum tipo de controle na previdência complementar. A ação de plano de capacitação, ela exige desde o nível 1 que os servidores do RPPS sejam capacitados em RPPS e em regime de previdência complementar, e tem essa exigência lá, e a ação de transparência exige que semestralmente o ente, ele produza uma declaração, é um relatório sobre o regular funcionamento da Previdência Complementar que deve ser publicado no site do RPPS. Salvo engano, esse relatório é o anexo 10 do manual. Se eu não me engano, eu não lembro agora se é o 9 ou o 10. É um desses dois anexos que eles foram inseridos por último, tá? Mas ele é um anexo que está no manual, é o 9 ou o 10, ele é um relatório onde o chefe, o secretário da pasta onde está o regime de previdência complementar, né? Pode ser administração, pode ser recursos humanos, vai preencher, assinar e vocês vão colocar isso no site de vocês. Então é importante se atentar a isso, tá? Que isso é uma questão nova também do manual. E aí, só para a gente finalizar, né? Eu trouxe aqui 3 boas práticas, né? Que são importantes para vocês para vocês olharem, né? A primeira boa prática é ter o costume, ter a rotina de ter as evidências do progestão, né? Fazer esse acúmulo de evidências, data, documentação, foto, lista de presença para as ações, de forma digital e arquivando isso por pastas, por estrutura de pastas, para que vocês não fiquem correndo igual louco no momento da certificação. Lembrem, né? Na hora que o auditor vem, não é a hora de juntar documentação. O auditor, na hora que ele chega, é o momento que toda a documentação já esteja pronta. Então, assim, olhem isso bem, mantenham esse arquivo bem guardado, bem arquivado, né? É meio estranho falar isso, mas deixem isso de forma bem organizada para facilitar o processo de certificação. Outra questão, né? O monitoramento contínuo das ações, né? Estabeleçam uma agenda, né? Seja no Google Calendário, ou no Google Agenda, na agenda do Teams, agenda do não sei, agenda física, mas mantenham lá um plano, um calendário de quando vocês têm que renovar cada coisa, porque tem relatório que vence uma vez no ano, mas tem certidão fiscal como FGTS que vence a cada 30 dias. Isso precisa estar atualizado. Então, tenham esse costume, né? Alguém ou alguéms, né? Se essa palavra existisse, mas que tenham pessoas que sejam responsáveis pelas ações que possam fazer todo esse acompanhamento, porque uma vez esquecida, pode ficar esquecido até a época da certificação ou da renovação. E por último, né? Tenham o costume ou de fazerem vocês próprios ou contratar alguém para fazer o que a gente chama de simulação de auditoria, né? Ou seja, tentar de alguma forma, ou contrata uma empresa, ou façam internamente, de alguma forma que alguém venha simular como se estivesse fazendo a auditoria do Progestão, para vocês verem, né? E principalmente o olhar de fora é importante, para vocês verem se vocês estão obedecendo, se vocês estão seguindo o manual, se não tem nenhuma lacuna, se não tem nenhum desalinhamento, se não teve nenhuma atualização do manual que vocês não fizeram, né? Se não teve nenhuma atualização que vocês perderam, tá? Pessoal, o que eu tinha para falar era isso. Aí agora eu deixo aberto para vocês perguntarem
O Gustavo está aqui na sala, não sei se o Gustavo quer dar uma palavrinha com vocês, o Wilson também, não sei se você quer falar alguma coisa, mas eu fico aberto agora para responder perguntas, tirar dúvida, o que vocês quiserem. E deixar documentado. Isso aí Sim, até é bom para o RPPS no futuro, se precisar comprovar qualquer coisa também, é muito importante. Essa parte de sim, governança é extremamente importante. com certeza, com certeza. Pessoal, então assim, eu fico à disposição, se vocês quiserem depois me mandar alguma coisa no particular, vocês têm meu contato, tem o contato do Gustavo. Gustavo, eu não sei se ele tá na live, mas eu tenho ele entrou no comecinho, né? Eu sei que ele estava em viagem. Se vocês quiserem me mandar dúvida no particular, quiserem me perguntar, quiserem mandar alguma coisa para a gente ver, fiquem à vontade. Tô super à disposição de vocês. O que vocês precisarem de mim, precisarem da gente aqui, fiquem à vontade, tá bom? Então é isso, pessoal. Agradeço muito aí essa 1 hora nossa em conjunto aí e fico à disposição de vocês para o que vocês precisarem. André, e em nome da CIP também, a gente agradece aí, a gente que faz parte da CIP, vocês são bem parceiros da gente aí, concernente a isso. Eu, como conselheira, né, também agradeço aí, tá bom? Obrigado. Então, pessoal, é isso. Até a próxima. Mês que vem eu tô aí com vocês no evento do Banco do Brasil. E se vocês precisarem de mim, só chamar, tá bom?